Olá, imagine que um cliente antigo seu, de uns 3, 4, 5 anos atrás, liga para você e fala, olha, aquela casa que você me calculou caiu, o pilar que você tinha dimensionado arrebentou e a obra caiu. Isso é um problema muito grave, porque pode ter morrido pessoas, pode ter dado um colapso, pode ter dado problemas graves, pode ter destruído muita coisa e nisso pode ter morrido muitas pessoas. É um problema grave mesmo, né? Então, vamos imaginar que você, com certeza, né, você vai ter um processo, vai ter um problema e tudo mais, mas início básico, você vai lá na obra, certo? Você descobre o quê? Bom, que você tinha dimensionado uma casa térrea e o cliente resolveu depois contratar outro engenheiro e esse outro engenheiro resolveu que dava para subir mais 3 andares em cima do seu pilar. Certo? E aí foi subir 3 andares, quando chegou no terceiro andar, foi concretar a laje do terceiro andar, o seu pilar arrebentou. De quem é a culpa? Obviamente não é sua, porque você não autorizou subir mais 3 andares, você dimensionou um pilar térreo, certo? Se depois o cliente resolveu colocar mais 3 andares em cima e outro engenheiro assinou aqueles outros 3 andares, ele também está assinando a estrutura base, né? O que importa no dimensionamento, né, quando a gente faz uma estrutura nova, é todo o dimensionamento. A gente precisa redimensionar toda a estrutura. Aquele engenheiro é o culpado. Você não matou ninguém, você fez um prédio, um pilar para resistir um andar, você colocou aquele pilar resiste um andar. Se foi colocado 4 andares em cima dele, a culpa não é sua, certo? Então vamos lembrar com base sempre isso, né? Você mudou uma estrutura, ou alguém mudou a estrutura sua, a culpa é de quem está mudando, não de quem fez a estrutura original, certo? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Seu cliente tem um sobrado, certo? Ou uma estrutura ali pequena, tá? E ele resolve que nessa estrutura dele, ele quer fazer uma sacada, certo? Digamos que ele vai fazer uma sacada pequena e tudo mais, mas ele quer fazer uma sacada e resolve fazer uma sacada de perfis metálicos, tá? Então você conversa com ele e tudo mais e encontra, ou ele já chega com uma ideia de solução, essa solução aqui. Então ele vai colocar 2 perfis G duplo, né, ou um enrijecido duplo, certo? Uma mão francesa, pinar no pilar que é existente ali e fazer uma laje, aumentar a laje, certo? Pode ser feito isso? Se você dimensionar tudo, sim. Mas a questão é, como que seria esse dimensionamento? Vamos olhar a primeira situação. Vamos imaginar que você faça isso. Você chega no software e dimensiona isso. Você vai lá, coloca a carga da estrutura, imaginando que totalmente teórico, né? Mas que seja 1 tonelada. 1 tonelada por metro nesse balanço aí de 2 metros. Certo? Balanço de 2 metros, ok. Você foi lá, lançou essa estrutura aqui. Certo? Pode ser feito isso? Não. Tá? Isso aqui é um dimensionamento totalmente errado, certo? Isso aqui é um dimensionamento que nem subir mais 3 andares em cima de uma casa térrea, sem dimensionar o que está existente, certo? A gente tem que dimensionar o que está existente, né? Se tu não bota, vou lançar só isso aqui e pronto, tá? Tem que dimensionar toda a estrutura. Mas eu cobrei só R$500 só para fazer uma calculizinha da laje básica mesmo. Azar o seu, você está sendo RT por toda a estrutura, certo? Você tem que dimensionar toda a estrutura. Mas não tem engenheiro original. Aí piorou, tá? Porque, bom, se tivesse um engenheiro original, é só pegar o projeto e verificar. Mas se não tem nem engenheiro original, aí é um problema mesmo, né? Por quê? Porque você é o engenheiro que chegou na obra, tá? Você agora está assinando por tudo mesmo. Você assinou alguma coisa, tá? E uma estrutura que você chegou lá, falou, pode executar isso aqui? Você está falando, pode executar isso aqui, que eu me responsabilizo por qualquer problema que venha ocorrer, inclusive a morte de uma pessoa, certo? Então, isso é um problema grave. Se você colocar essa mão francesa aqui e esse pilar aqui atrás falhar, esse pilar aqui da frente falhar, essa viga falhar, não importa. Você matou uma pessoa se cair em cima de uma pessoa, certo? Então, tem que considerar muito bem isso. Bom, como que poderia ser feito esse dimensionamento? Bom, uma maneira é, vai na obra, analisa o que tem lá, qual é o tamanho da viga, qual é o tamanho do pilar, qual é o tamanho de tudo mais, certo? Vê o que tem de armadura lá, faz um esclerômetro ali para descobrir o FCK, certo? Pode ver a armadura tanto quebrando o pedacinho do pilar e analisando ali, ou pode pegar o scanner da Bosch, por exemplo, e também medir, tá? Mas a questão é, tem que ser feito isso. Mas eu não tenho como fazer isso. Tem outra opção? Tem, tá? O que você pode fazer? Bom, lembrando, certo? Vamos imaginar, outra situação agora, você calcula um prédio de 4 andares e o seu cliente vai fazer 8. Claramente é um problema grave, certo? Porque está colocando mais carga, né? Então, não é responsabilidade sua se tiver um aumento de carga, né? Se for para 4, ele faz 8. Mas e se você calcula um prédio de 4 andares e o cliente olha, estou sem dinheiro e faço só 3 andares, certo? Ele deixa de fazer o último. É um problema? Não.
tá? Se ele fez só 3 andares, certo? Não é um problema, certo? Porque a gente está diminuindo as cargas, certo? Ele não está calculando todas as cargas, está reduzindo, colocando cargas menores na estrutura, certo? Pode dar uma diferença de dilatação ali, tudo mais, lá de terceiro andar e tudo mais, até pode, mas não é um problema grave, certo? Não vai morrer pessoas por ele não ter construído os 4 andares, certo? Então essa questão a gente tem que saber, que se a gente não aumentar a carga em uma estrutura, não é um problema, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar o pórtico e desenhar. Então, eu vim aqui e desenhei esse pórtico aqui. Então, eu peguei esse pórtico aqui, certo? E desenhei aqui no SAP 3D, certo? Vamos dar uma olhada nos esforços, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é, bom, as vigas estão com uma certa carga, né? Tem um momento fator aqui das vigas, eu tenho um momento fator dos pilares e tudo mais, certo? Então, isso aqui são... Para que eu preciso calcular isso aqui sem a minha laje ou sem a minha sacada, se eu vou fazer sacada? Bom, porque isso é uma base, porque isso você sabe que a estrutura resiste, certo? Porque a estrutura está resistindo isso, certo? Você pode dimensionar a estrutura existente, certo? E só pegar os valores e saber que se você não ultrapassar nenhum valor, você não está violando a estrutura, porque você sabe que ela resiste, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, olhou esse gráfico aqui de esforços. O que aconteceria, tá? Então, a gente tem esse gráfico aqui de esforços, vamos olhar só os pilares primeiro. O que aconteceria se eu viesse e lançar a estrutura? Então, agora eu fiz um modelo correto, tá? Agora eu peguei minha estrutura, coloquei minha mão francesa aqui, estou dimensionando toda a estrutura, não só um pedaço da estrutura. Bom, vamos olhar o momento fator. Bom, a gente tem um momento fator nos pilares agora, a gente tem um momento fator máximo desses pilares de 0,512, certo? Então, esse é o momento fator máximo. Vamos olhar agora como é que está com a mão francesa colocada. Bom, com a mão francesa colocada, eu tive um ponto aqui que foi para 1,83. Então, eu tinha 0,5, foi para 1,8, aumentou muito a carga nos pilares. Certo? Então, esse dimensionamento já vi. Se eu fizer isso, eu corro o risco de arrebentar esse pilar. Certo? A gente tem pilar, digamos, com 1,83, né? Só uma estimativa básica, mas 1,83. Se o pilar tem 15 de largura, eu divido isso aqui por 0,12 por 5 e multiplico por 1,15 e por 2, já são 7 centímetros quadrados de aço a mais nesse pilar. Tá? Então, a gente está falando, dividido por uma barra de 12,5, né? Uma barra de meia, a gente está falando já de 6 barras a mais nesse pilar para resistir esse esforço. E não tem essas 6 barras a mais ali, né? Então a gente não pode fazer isso. Então esse é o primeiro erro. Eu não posso fazer isso na estrutura. Vai gerar falha. Pode, não é certeza. Mas com o risco de gerar uma falha dessa obra cair. Então eu não posso em momento nenhum fazer só uma mão francesa e pronto. Porque eu estou violando a estrutura. Eu tenho que garantir que nenhum ponto da estrutura tenha uma carga maior do que tinha antes. Certo? Então, o primeiro momento fator, né, que geralmente é o mais crítico, mas a gente vai olhar outras cargas também, certo? Então, momento fator não resiste, o pilar está falhando, certo? Esse pilar aqui está falhando. Olha o momento fator nesse pilar, 1,87, ponto. Deu problema nesse pilar, não posso fazer isso. Primeira coisa, a gente tem como que a gente vai analisar isso? Bom, a gente tem esse balanço aqui. Esse balanço tem que descarregar um momento fator em algum lugar, certo? Como ele está apoiado no pilar, em um pilar apenas, ele tem que mandar todo o momento fator pro pilar, certo? Teria alguma maneira de não mandar esse momento fator pro pilar? Sim. Quando a gente pensa que um engaste, né, porque ele está engastado, a gente tem um balanço, então é engaste automaticamente. O que a gente pode fazer é gerar 2 apoios, certo? Então, a primeira situação, ao invés de fazer isso aqui, ou seja, com essa mão francesa aqui, eu poderia, ao invés disso, fazer isso aqui. Então, eu coloco 2 vigas, certo? Ou separados, né? Passando por fora do pilar de maneira a não gerar esforços a mais no pilar, certo? Só carga axial mesmo, certo? E apoiar lá atrás. Por que isso? Bom, vamos olhar agora a situação aqui. Então, eu vim aqui agora, certo? Só apagando o momento, mas eu tenho minha viga aqui, eu lancei uma nova viga embaixo, certo? Vamos olhar o momento fator no pilar. Bom, a gente tem um pico de momento fator aqui, foi de 0,5, 0,461, 0,5212 no máximo, para 0,704. Teve um aumento, mas foi menor, certo? Então aqui eu ainda estou com um problema, certo? Que esse pilar ainda está com um fator maior, mas ao invés de ser 1,8 que a gente tinha de máximo aqui, a gente tem agora, né? Então olhando agora, a gente tem o que? A gente tem apenas um momento fator de 0,7. Muito mais fácil de resistir 0,7, certo? A gente quer acabar com isso, mas já deu uma melhorada, certo? Bom, vamos olhar um outro problema que a gente pode ter. Essa é a estrutura original e olha a deformada dela. Beleza, ela está deformando com as vigas básicas, né? Claro, com cargas e ventos isso aqui ia mudar, mas deformação básica. Com a nossa sacada, o que vai acontecer? Olha isso aqui. Toda a estrutura cai para o lado do balanço. Aí é um problema, certo? E já com esse modelo aqui, o que acontece? Que os pilares de cima têm uma deformação bem pequena, até tem uma deformação aqui, mas a deformação maior é realmente no balanço. E o balanço sobe,
certo? Vamos olhar também a viga. Bom, a viga, as vigas aqui, eu tenho olhando só essa viga aqui, a gente vê o quê? A gente vê que ela começou a sofrer um momento fator negativo maior, 1,916 aqui, comparado aqui que eu tinha um momento fator muito menor, certo? Aqui tinha um momento fator de menos que 1 negativo, certo? Então aqui, isso aqui foi um problema. Por quê? Porque ela gerou uma ligação rígida com essa outra viga, certo? Talvez, se eu rotulasse essa ligação aqui, que na verdade provavelmente vai ser rotulada, né? Vai ser um apoio simples, esse esforço possa diminuir, certo? Então outra coisa aqui foi para 1,386, já ajudou. Mas não foi suficiente, né? Eu precisava chegar no máximo a 0,973, que eu sei que resiste. Mais do que isso, eu não tenho garantia nenhuma, certo? Então, uma coisa que eu posso fazer, sabendo que eu tenho esse perfil aqui, certo? Tem esse perfil aqui, que é um balanço, né? Eu tenho esse balanço aqui. O que eu posso fazer, de maneira a reduzir a carga nesse pilar aqui, que agora foi para 0,95, certo? É uma via ideal. Bom, então a primeira coisa que eu posso fazer é simplesmente um apoio intermediário, certo? Então eu tenho uma viga aqui, digamos, 4 metros, eu posso colocar apoios, ou seja, ligações entre as duas estruturas a cada 4 metros, a cada metro. Então, posso fazer, por exemplo, uma ligação assim. Então, faço uma ligação aqui, faço uma ligação aqui e faço uma ligação aqui. Por quê? Bom, porque agora as duas vigas irão trabalhar em conjunto. Então, a possibilidade aqui, para não gerar cargas adicionais, é fazer as vigas trabalharem em conjunto, olhando os esforços agora, momento fator no pilar, 0,35. Pronto, matamos aqui que o máximo era 0,5. E lá na base, 0,226, sem problemas. Então, não teve um aumento de momento fator no pilar. Vamos olhar a viga agora. Bom, a viga ela está com momento fator máximo 0,932. Já aqui a gente tinha 0,973. Beleza, matamos aqui. Estamos com um fator negativo menor do que tinha antes. Beleza, solucionou, certo? A viga também está com um fator negativo menor, então sem problemas. E o positivo também reduziu. Beleza. Vamos olhar o aço aqui e o aço continua resistindo sem dificuldade, certo? Olhando até a deformada, a gente vê o quê? A gente vê que a deformada dessa peça reduziu muito, certo? Ela está com 10,33. A gente tinha antes mais, né? Por quê? Porque a gente gerou apoios aqui, certo? Se a gente pagar os apoios aqui rapidinho, a gente pagar esses apoios aqui, a gente vai ver que vai voltar uma deformação maior, certo? Então, olhando aqui o cálculo de esforços agora, a deformada dessa estrutura é maior, foi para 25. Por quê? Porque não tem apoios aqui. Então, eu coloco os apoios e agora eu sei que vai resistir, certo? A primeira coisa é, isso aqui foi uma solução, certo? Então, aqui foi uma solução. Olha, a deformada reduziu muito, né? Como esses apoios aqui não dão, a viga está aqui, certo? Eu vou ter uma carga aplicada aqui, vai subir aqui. Se eu aplicar uma carga desse lado, ela não vai permitir essa viga descer, certo? Então, isso aqui foi uma solução. Já acabamos com o problema dos pilares e das vigas, certo? Posso executar isso aqui? A princípio, posso, desde que a minha estrutura resista, certo? Tem um outro problema a considerar, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho essa situação aqui. Beleza, mas se eu tivesse uma viga passando aqui? Bom, se eu tivesse uma viga passando aqui, acabou com a minha solução, né? Porque o que eu vou fazer? A minha viga não vai. Agora, se eu tivesse uma viga aqui, eu não posso passar esses perfis, certo? Então, uma possibilidade que eu tenho é passar os perfis por baixo, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho esses perfis aqui, certo? E eu resolva descer eles. Então, passo eles aqui de uns 20 centímetros para baixo e coloco um outro perfil aqui em cima, certo? Então, o perfil eu subo aqui, digamos, 5 centímetros aqui, beleza? Subo ele aqui, certo? E esse perfil aqui, ele só fica na região ali até chegar na viga, certo? E aí eu faço uma ligação. Aí também é uma coisa que funciona, tá? Então, vamos olhar aqui cálculo, lembrando esforços, né? A gente vê o quê? Bom, a gente vê que o meu problema, até olhando tudo aqui, mas a gente vê que o problema crítico, né, do pilar foi solucionado, certo? A gente vai fazer o que agora? Bom, a gente pode simplesmente fazer essa solução aqui, certo? Então, primeira coisa aqui. Então, vamos olhar aqui, cálculo aqui, verificando aqui, eu coloco um perfil em balanço, certo? A carga no perfil de cima, ok? E esse perfil tem ligações com o balanço, certo? Então, isso aqui solucionou, certo? Vamos olhar aqui, as peças resistem, certo? Outra coisa que a gente pode ver também é que a gente tem que ter dois apoios na estrutura. Então, essa viga aqui, a princípio, eu tinha lançado até a outro pilar. Eu preciso ir até outro pilar? Não. Por quê? Bom, vamos imaginar que eu apague esse apoio aqui. Então, eu apago esse apoio aqui, certo? E calculo essa estrutura novamente. Só criar uma peça aqui, mas vamos calcular essa estrutura novamente, certo? Então, calculando a estrutura novamente, certo? Olhando os esforços novamente, a gente vê o quê? A gente vê que o momento fator nas vigas ficou mais baixo ainda, né? Então, a gente olhando só a viga aqui, a gente vê que ficou mais baixo ainda o momento fator nela, foi para 0,674, certo? E nos pilares, certo? Estou olhando nos pilares aqui, eu vejo que o momento fator
assim continua funcionando, né? Máximo 0,342, 0,364. Ok, então não preciso que essa viga em balanço vá até o outro lado, desde que ela apoie em algum outro ponto, certo? Desde que ela não gere um momento setor negativo nessa viga aqui, sem problemas, tá? Então, com 3 apoios é suficiente. Quem sabe se eu colocasse só 2 apoios, tá? Então, eu posso colocar talvez 2 apoios, já gera o mesmo sistema estrutural. Calculo novamente, cálculo, analiso isso aqui novamente, esforços, e vamos olhar o momento do setor. Continua com o momento do setor baixo, que 0,742, menor aqui, e o momento positivo máximo, 2,616, comparado ao original, que era 3,307. Funciona igualmente, certo? Então, funciona aqui mesmo com 2 apoios. Quem sabe se eu tiver só um apoio, será que funcionaria? Bom, barra aqui, criar peças novamente, então barra, criar peças aqui. Vamos tentar só com um apoio, certo? Calculando aqui com um apoio e olhando os esforços. Novamente, esforços aqui dessa viga continua menor, certo? Continua menor do que o meu limite, né? O meu limite aqui é 0,973, 3,307. Máximo 0,787, 2,543. Nos pilares, olhando agora os pilares, eu vejo que máximo de 0,401. Lembrando que antes minha estrutura estava com 0,512. Ok, então nesse sistema aqui eu não preciso ter o outro apoio, desde que eu tenha um apoio na viga, certo? Isso aqui vai garantir que a estrutura continue resistindo, mesmo com esse balanço aqui, certo? Então, a única coisa que eu vou ter que mudar é, nesse sistema aqui, se tiver uma viga passando, eu posso fazer uma solução assim, certo? Eu posso fazer um sistema de VNDL aqui, né? Posso até colocar, digamos, mais um montante ou dois aqui, e colocar lá atrás um apoio que pode estar ligado próximo à viga, né, ou até mesmo na viga, certo? Isso aqui é um detalhe mesmo construtivo e da execução ali, certo? Posso, digamos, apoiar aqui, colocar um perfil na horizontal aqui, por exemplo? Sim, seria uma opção também. Então, posso pegar, só pego esse perfil aqui, né? Posso, digamos, duplar ele, ou, digamos, eu só posso virar ele aqui, certo? Eu viro ele aqui 90 graus, certo? Coloco ele como um apoio aqui, né? Depois, claro, posso dimensionar também essa estrutura específica aqui, que é um pedacinho pequeno, mas eu posso garantir que essa estrutura aqui também resista, né? Então, seleciono esse perfil aqui e coloco aqui, né? Faço uma ligação dupla aqui, certo? Também seria uma possibilidade, certo? Então, esse sistema aqui funcionaria, certo? Como que eu sei que ele funciona? Bom, porque eu não tive aumento de carga no pilar afastado, não tive aumento de carga no pilar próximo, não tive aumento de carga na viga, não tive aumento de carga em nenhum ponto, não tomou aumento do fator em nenhum ponto. Claro, não é só isso, né? A gente tem uma outra questão, né? Mesmo com esse sistema estrutural aqui, certo? Eu vejo o quê? Bom, eu vejo que a minha deformação não está baixa, certo? Olhando esforços aqui, olhando a deformada da minha estrutura, eu vejo que tem uma deformação relativamente considerável ainda, certo? Eu tenho uma deformação máxima aqui de 9,08, tá? Mas os pilares não estão deformando mais do que é o limite deles, certo? Então aqui, por exemplo, posso colocar os montantes adicionais, né? Posso colocar, digamos, um montante adicional aqui, certo? Até descrever a disposição dele invertido aqui, por exemplo, certo? Então, descrever ele assim, ok? E calculamos novamente e vai reduzir a deformação, certo? Esses montantes vão funcionar como uma via NDL, certo? Vai dar uma pequena redução de deformação, 8,8, né? Não é, meu Deus do céu, tanto, né? Mas reduz a deformação ou, alternativamente, eu poderia aumentar mais o perfil de maneira a reduzir mais a deformação aqui, né? Eu estou com um perfil aqui atualmente 275,266, eu poderia trabalhar com 250, claro, reduzir a deformação, certo? Então, posso fazer isso também para garantir uma estrutura com uma deformação muito pequena, certo? E agora, olhando a deformada, a gente vê que a deformada foi para, no máximo aqui, 5,3, certo? Então, é uma solução também reforçar mais do que necessário em caso de reforma, certo? Agora, beleza. Fiz todo esse dimensionamento e o momento do setor realmente reduziu, né? Os pilares aqui estão com o momento do setor máximo de 0,396, 0,314, certo? E aqui embaixo 0,29, né? Então, reduziu. Mas e a carga axial? Bom, vamos olhar a carga axial nos pilares agora. Bom, o meu pilar está com menos 11,2, certo? E aqui ele está com menos 2,5. Então, o problema crítico é aqui na base, menos 9,7 e aqui menos 11,2. Já aqui no original, eu tinha o quê? Eu tinha o máximo aqui de 7,106 no pilar da esquerda e na base 8,6, certo? Já do lado direito eu tinha 2,5, 7 e 8,6. E aqui agora 2,5, 6,5 e 8. Certo? Então o pilar da direita teve uma redução de cargas. O pilar da esquerda teve um aumento de cargas. Certo? Ele estava em cima, não mudou nada, né? Mas no balanço ele fez o quê? Ele fez que um pilar que deveria ter uma carga de no máximo 7 toneladas esteja com uma carga de 9,7. Tem como garantir que uma estrutura resista sem saber a seção do pilar? Tem. Tá. Como que a gente poderia fazer? Bom,
originalmente eu tinha o quê? Bom, eu tinha uma distância entre andares aqui, né, daqui até aqui, digamos de aqui altura 3 metros. Tá? Então eu tinha uma altura aqui de 3 metros, certo? Só que agora o meu pilar está travado mais abaixo, certo? Ele está travado aqui. Certo? Então, o pilar está travado aqui no meio e eu tenho uma altura apenas de 2,60 m nesse modelo, certo? Então, ganhei 40 centímetros, certo? Vamos no dimensionamento agora do pilar básico, né? Mas vamos calcular aqui. Digamos que esse pilar tenha 14 por 30, certo? O pilar estava com uma carga original de apenas 7,1 toneladas. Então, 7,1 toneladas, nenhum pilar de 14 por 30, digamos, eu estimo um FCK e tudo mais, mas, ou posso pegar o esclerômetro mesmo, mas eu tenho uma área de aço máxima, né, uma área de aço mínima que eu tenho que ter de 2,29. Então eu vou anotar 2,29 centímetros quadrados que eu preciso ter no pilar. Eu não sei quanto que tem, eu estimo que seja base de 10, mas eu não sei, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir no balanço aqui, no modelo final, certo? E calcular. Agora tenho 9,712, certo? E eu tenho que saber o quê? No máximo 2,29 para não ter aumento de momento setor nesse pilar gerado pela excentricidade, certo? Então, minha carga vai para 9,712. Então, 9,712 de carga, certo? Lembrando que eu quero esse mínimo aqui no máximo 2,29. Aumentou para 13,13. Mas o meu comprimento efetivo reduziu para 260 centímetros, certo? Então agora foi para 2,23, abaixo de 2,29. Funcionou. Então, beleza. Eu não preciso reforçar mais esse pilar, por quê? Porque esse sistema travou o pilar no eixo fraco. Essas vigas aqui travam o pilar no eixo fraco, certo? Então aqui eu não preciso de reforço pilar. E se precisasse? Bom, se eu precisasse, por exemplo, se tivesse uma carga de 12 toneladas, tá? Eu tenho que chegar no máximo de 2,29 aqui, certo? Eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente gerar um apoio, eu posso gerar esse apoio mais abaixo ainda, certo? Ou então reforçar o pilar, certo? Então, nesse caso, eu poderia gerar um apoio mais baixo, né? Para chegar a 2,29 ser difícil, mas talvez com 240 já seja. 240 foi para 2,27, ok? Então, se eu travasse mais embaixo esse pilar, né? Tudo bem, eu perderia a altura livre, né? Perderia o pé direito, mas seria uma solução. Ou, alternativamente, eu poderia reforçar o pilar, certo? Posso reforçar o pilar se necessário, tá? Mas nesse caso não foi necessário. Qual é o único ponto realmente onde eu não tenho solução? Bom, onde realmente eu vou ter que fazer um reforço. Bom, o ponto que eu tenho que fazer um reforço é na base, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 7,06, 8,607 e esse 8,607 está descarregando na fundação, certo? E aqui agora, ao invés de 8,607, eu tenho 11,2, certo? Então, 11,2 dividido por 8,6, eu tenho um aumento de 30% na fundação. Então, essa sapata aqui está recebendo essa sapata aqui, né, está recebendo uma carga um aumento de carga de 30%. Nesse ponto, eu vou ser obrigado a reforçar a sapata, certo? Ou fazer uma estaca, ou fazer um reforço de sapato. Posso fazer uma estaca mega, por exemplo, ali, posso fazer um outro reforço. Mas a questão é, uma maneira de gerar um balanço aqui é assim, certo? E uma maneira de gerar uma reforma, aumento ou ampliação numa obra sem gerar problemas é dimensione toda a estrutura e garanto que com a ampliação, nenhuma peça que você não dimensionou, mas que já está lá, tenha um aumento de cargas. E se tiver um aumento de cargas, confira que essa peça é capaz de resistir mesmo com esse aumento, beleza? Então seria isso, até a próxima.